nos termos do precedente regimental 43/2007, em primeira chamada, dou por aberta a audiência virtual da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução número 1494 de 2019, com a finalidade de investigar e apurar a sonegação fiscal do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISS, do setor financeiro da cidade do Rio de Janeiro. A Comissão Parlamentar de Inquérito está assim constituída. Vereador Fernando William, presidente, vereador Jorge Manaia, relator, vereador Inaldo Silva, membro titular, vereador Átila Nunes, membro titular, vereador João Mendes de Jesus, membro titular, vereador Babá, membro suplente. Para constatar o quórum necessário, enfim, a realização dessa audiência virtual, farei a chamada dos membros presentes. Eu já falei o nome, mas de qualquer maneira, Fernando William, presidente, presente, vereador Jorge Manaia. Presente. Vereador Inaldo Silva. Presente. Vereador Átila Nunes. Presente. Vereador João Mendes de Jesus. Presente. Vereador Babá, membro suplente. Presente. Obrigado a todos. Bom, quórum mínimo de 3 componentes, graças a Deus, felizmente, estamos com todos aí presentes. Hoje a nossa audiência foi convocada com o intuito de ouvirmos a secretária municipal de Fazenda, a senhora Rosimério de Azevedo, já presente também. O nome todo é Rosimério de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo, né, os técnicos do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, responsáveis pela cobrança de ISS, estão presentes o senhor Josué Vieira dos Santos e Diogo de Souza Pereira. Comunico também que, por informação da senhora Rosimério de Azevedo Carvalho, o seu assessor Ricardo Martins, que trata da área de ISS, também está entre nós, né? Comunico também que está presente a nossa reunião, o nosso querido colega vereador César Maia, né, com toda a sua experiência aí de prefeito com vários mandatos. Bom, então, dando início à reunião, eu formulei algumas perguntas que gostaria de fazer à doutora Rosimério. Doutora Rosimério, a senhora poderia nos informar qual a arrecadação de ISS dos bancos na cidade do Rio de Janeiro? De arrecadação, por exemplo, 2019, qual foi a arrecadação? Bom, bom dia a todos. Como todos sabem, eu assumi a secretaria em 12 de março. A questão da tributação, nós temos uma área que é a Subsecretaria de Tributos, é uma área específica, né? A Secretaria de Fazenda ela é separada em várias áreas. A gente tem a Subsecretaria de Controle e Fiscalização, que cuida de toda a parte de licenciamento, alvará, temos a sub de tributação, que cuida de toda a parte dos tributos, temos a de patrimônio, então todas essas informações elas são muito segregadas. Por isso, como você está pedindo a arrecadação por segmento, e não no valor total, no valor global, como é acompanhado no gabinete, eu vou pedir especificamente que o Ricardo, né, que é o subsecretário da área, ele possa passar essa informação, porque ele tem ela segmento a segmento nos extratos que ele tem facilidade aqui em consultar, e ele pode te passar por período, qualquer período que o senhor pergunte. Ricardo, por favor. Doutor Ricardo, por favor. Alô, desculpa, estava sem som. Eu não estou com esses números de posse agora da arrecadação tributária. Eu vou pedir para o Calvé ver se ele tem esses números aí pesquisados, que eu pesquisei outras coisas, eu pensei que as perguntas da CPI fossem objeto de outras coisas, eu pesquisei outras coisas, não imaginei que pela primeira pergunta... Por segmento, isso é num relatório que se extrai, para aí vem segmento a segmento, eles constroem a informação. Se a gente puder responder isso ao final, dá tempo da equipe pesquisar. Exatamente, a gente consegue. Sem problemas. Deixa eu fazer uma outra pergunta, a doutora Rosimério, e acho que o Ricardo tem boa informação a respeito. A cobrança de ISS em relação principalmente a esse setor financeiro,
mas, de um modo geral, ela é feita com base, né, na sede, digamos assim, na cidade sede, ou ela é feita com base aonde, né, as agências prestam os serviços, aonde, enfim, né, Eu acho que seria importante o Ricardo explicasse, assim, se os senhores me permitem, como é que é feita a arrecadação, como é que é feita a fiscalização em cima da área financeira, e aí, a partir dessa explicação dele, desse esclarecimento, eu acho que as perguntas ficam mais fáceis, né? Mais dirigidas, se o senhor me permite. Fernando, seu microfone está fechado, Fernando. Desculpe. Acho que vocês ouviram a sugestão da doutora Rosemary, vocês concordam? Que o Ricardo faça uma explanação de como é que é feito a fiscalização e a cobrança, e em seguida a gente faz as perguntas. Tudo bem? Tudo bem, de acordo. De acordo. Então, eu peço que o doutor Ricardo Martins faça uma exposição breve aí de como é que é feito a fiscalização e a cobrança do ISS, especialmente no setor, né, financeiro, setor de bancos. Doutor Ricardo, com a palavra. Bom dia, senhores. Assim, basicamente, o ISS ele é tributado, o domicílio tributário definido no ISS é previsto na Lei Complementar 116, tá? Então, assim, a gente, quando segue os padrões de cobrança, onde incide aquela obrigação de pagar o imposto, a gente segue a Lei Complementar 116. E a Lei Complementar 116, ela trouxe o conceito de estabelecimento prestador. O que seria o estabelecimento prestador? É o estabelecimento capaz de prestar o serviço, né, ao cidadão, ao contribuinte em geral, né? Então, assim, por exemplo, uma oficina mecânica. Qual é o estabelecimento prestador? Onde estão instaladas as máquinas, os equipamentos e os mecânicos, né? A gente não tem como ter essa prestação de serviço virtualmente. Você tem que ter o carro, tem que ter o mecânico e tem que ter as máquinas. Algumas situações, por exemplo, o setor bancário, os serviços do setor bancário, eles são cobrados... O senhor me permite fazer só uma interrupção breve? Porque, como nós estamos numa CPI, ela é pública, é importante que as pessoas mostrem o rosto, tá? E como a tua câmera não está ligada, faço esse questionamento ao presidente, se não seria importante que todos estivessem aparecendo no vídeo ao responder as perguntas, tá? Eu acho bom, Vitor, a não ser que esteja havendo algum problema técnico, que o doutor Ricardo possa abrir o seu vídeo. Tá, ok. Vou abrir o vídeo. Eu estou abrindo o vídeo. Só um instante. Estão me vendo agora? Sim. Todo mundo me vendo? Bem, Ricardo. Estou até lembrando. Alô? Vendo assim, a gente lembra. Estão me vendo? Eu estou em trânsito, mas tudo bem. Vamos lá. Estou chegando no trabalho. Vamos lá. Foi cortado, eu perdi o raciocínio. Onde é que eu estava? Não, eu estava informando sobre a Lei 1113, se eu não me engano. A Lei Complementar 116, que considera como domicílio a parte onde o serviço é prestado. Mas eu já estava na parte de banco, né? Você estava exemplificando a oficina. Não, você estava exemplificando, dando como exemplo uma oficina. Tá. Então, o setor bancário, normalmente a gente cobra os serviços que são prestados nas agências, tá? Então, assim, por exemplo, emissão de cheque, assinatura de contrato de financiamento, isso tudo existe uma cobrança de ISS em cima desses serviços. É assim que é feita a cobrança de banco. Existem serviços que, para ser cobrados na questão dos bancos, eles necessitam ter uma estrutura para isso, né? Então, assim, essa polêmica ela já é estabelecida há muito tempo no domicílio, principalmente na questão que eu posso destacar no leasing e nos cartões de crédito, né? Então, assim, a polêmica básica, né, nessas situações é o seguinte: o ponto de captação
do cliente do leasing é o estabelecimento prestador? Ou a estrutura de advogado, de escritório, de emissão de boleto de cobrança, que é o estabelecimento prestador, né? Esse é o primeiro questionamento. E a mesma coisa vale para os cartões de crédito. A maquininha do cartão de crédito, ela é o estabelecimento prestador ou a infraestrutura por trás da maquininha que é o estabelecimento prestador? Em cima dessas premissas que a gente estabelece a cobrança do imposto, né? A gente adota no Rio de Janeiro, até porque em alguns serviços a gente assim tributa, que o estabelecimento prestador é o capaz de efetivamente prestar o serviço. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, a gente não tinha, mas hoje em dia a gente, por exemplo, conseguiu captar operadoras de cartão de crédito. E aí a gente começou a ter uma arrecadação em cima das operadoras de cartão de crédito, quando assim tivemos o estabelecimento prestador instalado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Assim, essa questão de domicílio tributário é definido por lei federal. A gente procura, né, a gente segue a lei federal para somente a lei federal é capaz. Ricardo, a gente não está conseguindo lhe ouvir, mas acho que... Está cortando. Tá bom. Calvé, pode continuar para mim, por enquanto? Daqui a pouco eu entro de novo. Tudo bem, vamos lá. A CPI de São Paulo, que eu acho que todos tiveram conhecimento, né, que investigou fundamentalmente o valor devido por modalidade leasing, franchise, factoring, eu gostaria de saber se motivou algum tipo de trabalho dentro da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. Não que eu tenha conhecimento, porque o sistema que a Secretaria Municipal de Fazenda adota, desde 1990, ela vem fazendo essa fiscalização no formato da lei. Essa questão de São Paulo, o que se percebeu ali é justamente o que o Ricardo estava colocando, era uma questão de domicílio tributário e de a forma como isso é interpretado. O Ricardo pediu para o Calvé entrar na reunião, quer dizer, eu já tinha pedido, o Calvé foi coordenador de ISS muitos anos, e eu acho que ele não está aqui ele pediu para ele dar continuidade, eu não estou vendo o Calvé aqui na reunião. A gente volta sempre para a mesma questão, que é o domicílio tributário, a forma como isso é interpretado. Deixa eu ver aqui, eu peço desculpa, só um minutinho, deixa eu ver aqui por que o Calvé não entrou. Eu vou pedir para admitir o Calvé, porque ele é da equipe e é o técnico, né? Até na própria Constituição da CPI, vocês comentam que vão convidar técnicos das áreas específicas, né? Inclusive Tribunal de Contas, eu vi que vocês estavam ali pensando, inclusive, em chamar alguém da Fundação Getúlio Vargas, da área contábil. Então, é importante, quanto mais técnicos participem dessa reunião, que a gente possa deixá-los explicar aqui. O Calvé, Ricardo, você agora já está na sala? Bom, de minha parte, não há nenhum problema que o Calvé participe, muito pelo contrário, seria até importante. Até porque ele foi coordenador de ISS muitos anos, então é uma pessoa que tem um domínio não só da legislação, quanto do sistema de cobrança e de apuração, assim como o Rafael também, que também, inclusive, é do Conselho de Contribuintes. Eu posso continuar, né? Creio que todos os vereadores vão estar de acordo, né? Com que a participação de quaisquer técnicos que se façam necessários ao esclarecimento seja permitida, né? O vereador Fernando Willer já se manifestou favorável, acho que os demais também devem se manifestar. Eu vi que o objetivo da CPI é justamente auxiliar nessa questão da apuração, evitar uma sonegação fiscal, é contribuir com a Fazenda nesse trabalho dela, né? E vi que vocês comentaram na
primeira CPI, essa necessidade de participação de técnicos, que eu acho que é muito salutar e mostra que o objetivo da CPI é muito positivo e a gente pode agregar aí realmente uma solução melhor, se for o caso, para o nosso trabalho. Ricardo. Assim, continuando, que é a questão de São Paulo, é uma questão que foi levada em conta. Por quê? Porque São Paulo, assim como todos os estados, eles têm um problema, né, que a gente chama de guerra fiscal. Né? A guerra fiscal, o que consiste a guerra fiscal? A guerra fiscal é você praticar alíquotas inferiores à alíquota mínima de 2%. Ok? Então, o que aconteceu com São Paulo? As instituições financeiras, mesmo tendo estabelecimentos instalados na capital, tá? As instituições financeiras, é sabido, né, que a capital das instituições financeiras, né, o lugar onde elas mais se concentram, é São Paulo. Então, o município de São Paulo ele concentra o Bradesco, concentra o Itaú, o Santander, os bancos maiores eles ficam lá. Esses bancos criaram filiais em cidades com esse tipo de comportamento, que é a guerra fiscal. Barueri, Poá, enfim, municípios que ali existem. A questão aí é o seguinte, se você tem uma sede de um banco numa capital e você tem uma filial ali coladinho nela, que pratica uma alíquota de 0,5%, e aquela infraestrutura de prestação de serviço, é uma infraestrutura precária, porque vamos voltar ao conceito, estabelecimento prestador. Não adianta você ter uma telefonista para prestar serviço de leasing em cartão de crédito, não adianta você ter uma caixa postal, você tem que ter um CPD, você tem que ter advogado, você tem que ter contador, você tem que ter uma série... Não é abrir simplesmente uma porta e dizer que aquilo é o estabelecimento prestador. E aí aconteceu, em algumas situações, verificou-se que alguns estabelecimentos não eram capazes de prestar o serviço, sendo que essa prestação de serviço efetivamente eram feitas pelas sedes dos bancos que ficavam em São Paulo. É importante falar o seguinte, ok, estabelecimento prestador, conceito de estabelecimento prestador, leasing, cartão de crédito, vamos pegar um paraíso fiscal em Poá, Barueri, descaracterizar aquele estabelecimento. Aí parte para o segundo questionamento. Para onde iria o ISS desse estabelecimento fictício? Né? Seria para São Paulo, que tem as sedes dos bancos e provavelmente presta serviço, ou diluir em todos os 5.500 municípios da federação. Então, assim, isso é um segundo questionamento acerca de domicílio tributário, que mesmo que a gente descaracterize o estabelecimento prestador de Poá, de Barueri, mesmo assim ainda vai ficar pendente a dúvida de para onde deveria ir esse ISS. Né? Então, assim, na questão do leasing e cartão de crédito, a gente entende, aqui no Rio tem praticado esse entendimento, que o estabelecimento prestador é aquele capaz de atender todas as necessidades, não uma só, né? Todas as necessidades do contribuinte naquele aspecto, toda a infraestrutura. Né? Então, assim, provavelmente, São Paulo, até por conexão lógica, né? Uma vez que o Barueri está colado ali em São Paulo, é mais razoável que o estabelecimento prestador, de fato, sejam as sedes dos bancos existentes em São Paulo. Então, assim, diferente aqui do Rio de Janeiro, que a gente tem em torno de 6 empresas de leasing, né, e uma empresa de cartão de crédito. As 6 empresas de leasing no Rio de Janeiro pagam o ISS para o Rio de Janeiro. Tá? A empresa de cartão de crédito, a operadora de cartão de crédito aqui instalada, a Estônia, eu posso citar o nome, que foi a que a gente conseguiu trazer para cá, ela paga ISS para o Rio de Janeiro. Agora, a Credicar, que não está no Rio de Janeiro, e Cielo, que não está no Rio de Janeiro, ela deve recolher
no conceito de estabelecimento prestador. É onde efetivamente ocorrem as transações, os CPDs que ocorrem as transações, o corpo jurídico que acompanha essas transações, o setor de cobrança que emite esses boletos, o setor de cálculo que atualiza os juros. Então, essa infraestrutura que é, na nossa visão, que é o que a gente aplica aqui no Rio, o conceito de estabelecimento prestador. Diferente da atividade bancária corriqueira, que é taxa da conta corrente, taxa de crédito, taxa de contrato. Isso não, isso a gente cobra dentro de cada agência. Vale uma parte aí. Inicialmente, a gente fazia fiscalização por agência, né? E depois de certo tempo, a gente começou a perceber que tinha agência que tinha crédito e tinha agência que devia. E aí ficava nessa dificuldade de apurar o ISS, porque umas eu tinha que restituir, outras eu tinha que cobrar auto de infração com 100%, com 80% de multa. Então, para melhorar a eficiência da fiscalização, a gente começou a fiscalizar, apesar dos serviços, vale ressaltar, só metodologia de fiscalização. Apesar dos serviços ocorrerem nas agências, a gente começou a fazer uma fiscalização centralizada. Por quê? Porque essas questões de débito e crédito, elas desaparecem e a gente, no final, só autua e faz o lançamento. Então, isso é só uma parte. Então, ressaltando para os vereadores, a gente cobra os serviços bancários ocorridos dentro da agência, no conceito de estabelecimento prestador, aquilo que a agência pode efetivamente prestar como serviço, e, na questão do cartão de crédito e do leasing, a gente entende e recebe dinheiro por esse entendimento, recebe ISS por esse entendimento. A gente tem operadora de leasing aqui dentro e tem operadora de cartão de crédito, que concentra também, que não dilui, que não cobra, que não paga o ISS da maquininha para fora do Rio. Então, a gente recebe concentrado esse valor de ISS dessa operadora de cartão e recebe esse valor concentrado das operadoras de leasing que aqui funcionam e respeitamos as outras operadoras de leasing que funcionam em outros municípios, principalmente o município quando não tem guerra fiscal como São Paulo. São Paulo ele tem uma alíquota normal, que não pratica guerra fiscal, enfim, não tem por que a gente achar que São Paulo estaria praticando o conceito de estabelecimento fictício. Mais alguma pergunta? Alô, me ouviram? Eu falei para... Fernando, seu microfone fechado novamente, Fernando. Que eu estou fechando aqui. Quantas agências bancárias estão instaladas na cidade do Rio de Janeiro? Você tem essa informação para nos dar? Até tenho. Essas perguntas de dúvida a gente tem que levantar de sistema. Assim, na hora da CPI a gente conseguir, é o mais complicado. Eu vou tentar até o final da reunião conseguir esses valores. Senão eu encaminho depois dados de arrecadação, dados de agência, direto para a comissão. Tudo bem. Bom, então, qual a alíquota de ISS para o setor financeiro nesses casos que vocês cobram? Tudo acima da lei, da alíquota permitida, 2%, 5%. Normalmente, a questão das instituições financeiras é 5%. Normalmente, significa todas elas ou alguma tem... Não, você pode dar benefícios. Cada município pode dar benefício fiscal, né? A gente, quando trouxe, por exemplo, a Stone para o Rio, a gente teve que pegar a ajuda da Câmara. A gente encaminhou uma lei para a Câmara para poder dar uma alíquota de 2%. Por quê? Porque a gente tinha que atrair esse investimento para o Rio. Mas a gente não pode praticar uma alíquota inferior à alíquota mínima estabelecida na Constituição e na lei complementar, que é de 2%. Então, a gente, para atrair investimentos, às vezes os municípios se utilizam desse recurso de estabelecer uma alíquota privilegiada, mas essa alíquota privilegiada ela não pode ser menor do que 2%, senão caracteriza a guerra fiscal.
caracteriza renúncia de receita, isso já entendimento pacificado. Então, para poder atrair novos investimentos, às vezes a gente chega à alíquota de 2%, que foi o caso, por exemplo, da Stone, que veio para o Rio de Janeiro, porque ela tinha essas alíquotas em outros lugares e pleiteou uma alíquota semelhante aqui no Rio. Bom, Mas é temporário também, né, Ricardo? Isso, é temporário, é só para instalação, enfim, né? Não é uma coisa... É para cobrir os custos de instalação, que são caros, né? São CPDs gigantescos, são infraestruturas gigantescas de instalação, são aluguéis de salas gigantescas, não é uma coisa trivial. Realmente, Elas estavam instaladas onde? Hã? Elas estavam instaladas antes aonde? Ela estava em São Paulo. Ela era de algum São outro Paulo. vereador quer fazer pergunta para que eu não fique? Manaia, quer fazer alguma pergunta? Átila? Ô, Fernando, eu acho que nós deveríamos continuar seguindo no ritmo. Você, como presidente, você faz as suas perguntas, depois você vai passando para o próximo, aí as pessoas vão fazendo para que um não interrompa o outro, né? Eu até sei que é parte de um raciocínio lógico, né? Faz parte você tentar fazer uma pergunta, né? Para manter o raciocínio lógico, o encadeamento, mas pediria a você que fizesse. Você já terminou as suas perguntas? Não, é só porque o Então, Manaia... acho que você deveria terminar as suas perguntas, né? Você fazer todas as suas perguntas e depois passar para os demais vereadores da comissão e, posteriormente, para algum vereador, né, que esteja aqui que queira fazer mais alguma pergunta. Pelo menos é o meu entendimento nesse sentido. queria dar bom dia para o presidente que entrou na reunião. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom, Bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, estar próximo de vocês. Eu já estava acompanhando, só que eu estava sem vídeo, né? Agora eu abri aqui o meu celular, estou acompanhando a sessão. Nosso presidente é sempre bem-vindo. Seja bem-vindo, presidente Jorge Felipe. Vossa Excelência, muito honra com a sua presença. Bom dia, presidente. Bom dia, prefeito querido. outra pergunta é o seguinte: qual a arrecadação de ISS oriunda das empresas de leasing? Eu já fiz essa pergunta no geral e a doutora Rosemary sugeriu que a gente deixasse para o final para que, eventualmente, vocês pudessem obter essa informação, né, com outro setor. Mas se quiser responder agora, né, se tiver esse número, né, qual a arrecadação de ISS? Em torno de 1.200.000. 1.200.000? Isso. Leasing. Qual a arrecadação de ISS oriunda de empresas de franchising? Franchising, teve uma decisão agora, tá, do STF, que até então era uma disputa judicial, que permitiu que a gente pudesse autuar as empresas de franquia, porque inicialmente elas consideravam que não era fato gerador de ISS. Então, levaram isso até o STF. É uma decisão de um mês e meio. O STF estabeleceu que franquia era fato gerador de ISS. Até então, isso era uma disputa e que, efetivamente, a gente só autuava, né? Só fiscalizava e fazia auto de infração, mas a arrecadação a gente não pode levar a cabo como uma coisa, uma verdade absoluta, porque existia uma discussão judicial em cima dessa arrecadação. Então, muitas não pagavam. E agora, depois de um mês, que o STF bateu o martelo dizendo que é fato gerador de ISS, segundo a Lei Complementar 116. A Prefeitura do Rio de Janeiro cobrava, participando dessa disputa judicial? Ou enfim, não, a gente autuava. A gente tem empresas autuadas na ordem de 40 milhões. Sim. De franquia. Depois você podia... A gente vai perguntar isso, talvez, de forma mais sigilosa e tal, quer dizer, informar quais as empresas, né? Para que os vereadores tenham informação de quais que empresas tinham... Na verdade, o sigilo fiscal, ele acaba... A gente tem que ter uma opinião da Procuradoria. A gente sempre submete à Procuradoria antes de divulgar informações dessa ordem. Então, a gente até pode fornecer, mas vai perguntar à Procuradoria. A Procuradoria, dando ok para a situação, a gente encaminha sem problema nenhum. Só lembrando que a CPI, né,
tem na autoridade, digamos assim, legal para obter essas informações. Mas, enfim, tudo bem que se recorra aí à Procuradoria, eu acho que a Procuradoria dará essa informação. A gente pode informar o valor, a quantidade de autuações e relativamente à denominação do estabelecimento, a gente, então, pede só para ouvir a Procuradoria previamente, quanto ao nome do estabelecimento. Não aos valores de autuação, os valores, enfim, a quantidade, tudo a gente envia. Tudo bem. Então, qual a arrecadação de ISS oriunda de empresas de factory? Não, deixa eu ver se eu entro no sistema aqui, porque, enfim, essas perguntas vão voltar. O ideal era assim, de repente, a gente ter essas perguntas de número de sistemas, né? A gente, se pudesse receber antes, era mais, a gente se preparava, né? Porque são coisas que a gente tem que extrair, relatórios de grande porte, que são sistemas de controle. Bem, que vocês não puderem responder agora, né? Nós vamos deixar aí, vocês daremos um prazo para vocês responderem, né, documentalmente. Bom, outra pergunta, então. Já estou entrando no sistema, vereador. Vamos ver se eu consigo obter essa informação consolidada. Espera um pouco. De qualquer maneira, mesmo o Ricardo dando essas informações, eu acho que é importante a gente formalizar um documento à CPI com todo detalhado, organizado, por segmento, né, com quantidade de autuações, para que a CPI possa acompanhar. Isso nós já... Né, essas seriam perguntas que nós faríamos mesmo. De qualquer forma, hoje, sendo a primeira reunião de fato, né, da comissão para indagação, nós entendemos fazer por alto, até para depois solicitar por documento. Aproveito, então, já que a senhora está com a palavra, a senhora detectou algum tipo de manobra fiscal das empresas de leasing, franchise, factoring, que operam no município do Rio de Janeiro? Não detectei. Se eu detectei, não. Inclusive, a SubTF nunca me trouxe nada nesse sentido também. No estado do Rio de Janeiro, haveria algum município que teria papel semelhante ao de Barueri? Algum município que cobra a alíquota inferior de ISS? Né? Saquarema. Saquarema. Isso. 0,65 de alíquota. Na verdade, ele faz uma manobra de redução de base de cálculo que gera uma alíquota efetiva de 0,65. Só que a gente instituiu aqui no Rio de Janeiro o CEPOM, né, o cadastro de pessoas de fora do município, para minimizar esses impactos. A gente consegue evitar essa evasão de tributo dos fatos geradores ocorridos dentro da cidade nesses paraísos fiscais. Aqueles que acontecem fora da cidade, por exemplo, uma empresa que deveria estar no Rio de Janeiro e se estar em Saquarema. Quando ela presta serviço no Rio de Janeiro e a gente percebe que é um estabelecimento fictício, a gente retém o ISS dos serviços prestados dentro do Rio de Janeiro. Quer dizer, ela tem uma caixa postal, uma porta, uma telefonista, a gente desconsidera isso em Saquarema e retém. Só que quando ela emite, por exemplo, uma nota fiscal para Belo Horizonte, a gente não tem o poder de reter. Belo Horizonte que tem que fazer esse trabalho, entendeu? Então, as empresas que operam dentro do município do Rio de Janeiro, com estabelecimento fictício, em Saquarema ou em outras cidades que a gente identifica que tem alíquota privilegiada, a gente faz a retenção no Rio. Tudo bem. Bom, vocês dizem que fazem a retenção no Rio, e há alguma reação judicial por parte dessas empresas? Questionamento judicial? No início houve bastante resistência, mas hoje em dia a gente tem uma jurisprudência consolidada a nosso favor, que a diferença de imposto nesse sentido, mesmo que não seja considerado imposto, é imputada como penalidade, entendeu? Então, isso já é pacificado. A gente tem esse programa há pelo menos uns 8 anos já, e a gente conseguiu consolidar a jurisprudência dentro do Estado, mostrando que a gente tem feito isso de maneira correta. Não temos perdido, não. Isso está bem consolidado hoje em dia.
Bom, Ricardo, no cadastro de devedores de ISS, você poderia dizer quantas empresas de leasing, franchise, factoring, a exemplo do que aconteceu em São Paulo, você pode nos informar, quer dizer, o número de empresas, né, que praticam esses serviços, que estão no cadastro de devedores de ISS? O cadastro de devedores ele é administrado pela Procuradoria da Dívida Ativa, que é ela que faz a cobrança dos devedores. A gente aqui não tem essa... Vocês encaminham, não é? Não, a gente encaminha, só que o dado consolidado, quem tem é a Procuradoria da Dívida Ativa que faz as cobranças dos devedores. A gente tem uma cobrança instituída, que é judicial, e que, uma vez inscrito em dívida ativa, transitou em julgado administrativamente os autos de infração, esses são inscritos em dívida ativa que procede à cobrança. Tanto que houve no parecer do Tribunal de Contas um ponto dirigido à própria Procuradoria, no sentido de que ela envidasse esforços para aprimorar lá o processo de gerenciamento, arrecadação e fiscalização visando o combate da sonegação. Esse ponto foi dirigido para a Procuradoria. Inclusive, essa pergunta ela se baseia na CPI de São Paulo, onde eles verificaram que empresas prestadoras de atividade de leasing figuravam no rol dos 100 maiores devedores do município, sendo, portanto, detentoras de débitos elevadíssimos. Bom, vocês verificam que isso acontece aqui no Rio de Janeiro pela Secretaria de Fazenda? Né? Pelo entendimento praticado pelo município do Rio de Janeiro, do Conselho de Estabelecimento Prestador, a gente só tem 6 empresas de leasing aqui, né? Então, a gente não tem essa atividade econômica centralizada nessas operações. É muito mais relevante no Rio de Janeiro construção civil, plano de saúde, o setor de petróleo, processamento de dados. Isso é muito mais relevante no Rio de Janeiro do que, por exemplo, leasing. É até interessante essa questão do processamento de dados, que eu vou até trazer, porque é importante a gente estabelecer esse negócio de estabelecimento prestador, para a gente não achar assim, você não cobra de São Paulo, você deveria deslocar. E se a gente fosse praticar isso em entendimento em outras situações, nós perderíamos e muito. A gente tem 3 empresas de processamento de dados aqui, que eu posso citar o exemplo, que é o que eu posso citar, que é o do Serpro, por exemplo, que tira todas as notas para o Rio de Janeiro, sendo que ele presta serviço para Brasília, que é a União em Brasília. Então, o serviço de processamento de dados da União, Serpro, tem sede no Rio de Janeiro e recolhe todo o ISS para o Rio. Se ele fosse aplicar o conceito de local da prestação para a União, por exemplo, ele teria que diluir todo o ISS no Brasil todo. Sim, bom, mas você mesmo citou aquele exemplo, né, da mecânica, né, em que o pagamento de ISS é prestado onde o serviço é realizado. Uhum. Então, assim, você tem uma quantidade enorme de bancos. Como é que é feita essa fiscalização? Você já citou por alto, mas como é que é feita essa fiscalização, para a gente conhecer em detalhes? Né? Eu fico imaginando que não será uma coisa tão simples, tão fácil, mas como é que é feita, então, a fiscalização pelos serviços que são prestados por cada uma dessas diversas agências? Você vai depois nos informar quantas são. Tá. Na verdade, assim como todas as empresas gigantes que a gente tem no Rio de Janeiro, né, a gente faz o acompanhamento eletrônico, né? Porque você tentar, por exemplo, acompanhar uma Petrobras na nota é uma coisa bastante complicada. Tentar contar ali, né, a quantidade de petróleo que vai de um lado para o outro. Então, a gente embasa essas fiscalizações, né, essas verificações em sistemas eletrônicos. Então, os bancos, de acordo com... tem o COSIF, né, que eles são fiscalizados pelo Banco Central. E eles têm que publicar relatórios para o Banco Central regularmente, né? E aí a gente
pega esses relatórios, né, principalmente o que a gente chama de conta número 7, né, que é o que define os serviços bancários, e pega um corte dessas declarações que se faz ao Banco Central, que fiscaliza as instituições financeiras, que é homologado pelo Banco Central, e faz essa análise dessas contas aqui no Rio de Janeiro, né, através do sistema chamado PROBAN, que foi o primeiro sistema nacional de fiscalização dos bancos. Ricardo, você, com a tua experiência, você considera, né, que essa metodologia pode ser aprimorada ou, né, é o que tem mesmo, é o que é possível mesmo nesse momento? Na verdade, vereador, toda metodologia ela tem que ser aprimorada sempre, né? Mas a gente já está no estágio que as capitais, por exemplo, estabeleceram... Qual a grande dificuldade de fiscalização de banco, né? Qual a grande dificuldade de fiscalização do ISS? Imagine você, um banco, tendo que prestar 5.500 declarações para 5.500 municípios diferentes. É uma loucura, não é isso? Então, as capitais elas fizeram um modelo padrão de declaração. Cada município tinha o seu modelo de declaração, um formato de declaração, e aí as capitais resolveram estabelecer um modelo único, né? As 27 capitais resolveram estabelecer um modelo de declaração único, que chama DESIF. Tá? E a DESIF, eles informam de acordo com o formato DESIF, é informado para o município processa as informações, observa as inconsistências maiores acontecem, às vezes eles jogam aquele serviço numa outra conta diferente da 7, que a 7 é a conta de serviço. Aí a gente tem que desenquadrar dessas outras classificações e enquadrar na conta número 7. E, a partir desses enquadramentos que a gente faz de todas as instituições financeiras, a gente faz esse acompanhamento de todas elas, de todas as agências, eletronicamente, a partir dessa extração do banco de dados deles. E a gente fiscaliza anualmente, todo ano a gente fiscaliza dentro do prazo decadencial, e, normalmente, a gente tem um auto de infração correspondente a essa fiscalização. Acontece que os bancos eles têm, talvez no Brasil, os melhores corpos jurídicos existentes. Então, ele pega essa autuação, ele usa todo o procedimento administrativo de primeira instância e segunda instância, depois ele recorre à primeira instância do judiciário, à segunda instância do judiciário, à instância especial e à instância extraordinária. Então, assim, eles postergam esse pagamento ao máximo. Não é que a gente não cobre, a gente cobra. Só que, infelizmente, a gente tem que respeitar, ou felizmente, talvez porque a gente esteja no Estado Democrático de Direito, o contraditório e ampla defesa, uma vez que ele solicita a resposta para a agente administrativa e a resposta do judiciário, que é uma jurisdição una, a gente tem que esperar o tempo do judiciário, que não é um tempo rápido, mas que a gente cobra efetivamente. Estou tentando ver aqui. 6 empresas, né, que atuam no Rio de Janeiro. Você poderia citar o nome dessas 6 empresas? Você citou o nome de uma. Quais são as outras 5 empresas? Não, de leasing? De leasing, IBM, que centraliza aqui a operação, Cislatina, arrendamento mercantil, HP, SG Equipamento, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco de Brasília, né, BRB, e Novais Serviços Médicos. Todos são de leasing aqui. E todos pagam essa alíquota de 2% ou... 2% leasing? 5%, salvo engano, é 5%. Normalmente, setor bancário, a gente cobra 5%, porque
não existe privilégio fiscal, né? A gente tenta manter... Cobraram 2% dessa empresa que você citou por último aí? Não, porque, na verdade, a gente estava tirando ela de São Paulo. Na verdade, o objetivo era tirar ela de São Paulo. Ela estava bem feliz em São Paulo, instalada em São Paulo e pagando a alíquota de 2% em São Paulo. Ela não viria para o Rio somente pelas praias, pelo que a gente conversou. Então, a gente teve que dar o benefício fiscal para tirar ela de São Paulo. E agora elas pagam 5%. Bom, da minha parte, eu fiz as perguntas, né, que eu havia formulado inicialmente. Mas, olha só, vereador, vale a pena pontuar que são dois tipos de... A gente está falando de 3 tipos de empresa nessa até agora que eu identifiquei, na 4, né, na CPI. São os bancos, as factorings, arrendamento mercantil e cartão de crédito. São 4 coisas diferentes. Cada uma tem a sua especificidade. Isso. Nós depois vamos, inclusive, organizar a CPI para que trabalhe em cada uma dessas atividades. Mas, enfim, da minha parte, as perguntas que eu gostaria de fazer inicialmente, eu já fiz, né, passarei para os colegas, mas antes gostaria de deixar registrado que eu solicito, claro que garantido o sigilo desta CPI, os seguintes documentos. Né? Eu vou encaminhar formalmente, mas já vou citando para vocês, se possível, anotarem. Empresas com atuação nas atividades de factoring, franchise e factoring, que operam no município do Rio de Janeiro, lista de bancos devedores de ISS no município, devedores que se enquadram no perfil da CPI, ações fiscais, né, e DESIFs, lista de possíveis crimes contra a ordem tributária já apurados pela Secretaria de Fazenda, processos administrativos contra empresas de franchise, lease, factoring, que operam no município do Rio de Janeiro. E aí eu estou propondo, se os colegas concordarem, que a gente tem um prazo aí de 15 dias, se vocês também entenderem que esse prazo é um prazo razoável, para que vocês nos prestem essas informações. Tudo bem? Vão ser formuladas, eu certamente ainda hoje vou encaminhar formalmente, mas para que a gente possa, né, ter essas informações, estudá-las, e na próxima, certamente no nosso próximo encontro, a gente ter, né, mais detalhes para poder fazer perguntas mais objetivas, mais focadas. De acordo. Tudo bem, colega? De acordo. De acordo. Manaia, de acordo. Manaia, Átila, tudo bem? Tudo bem. Sim, estou de acordo. Eu só acho que, para complementar, seria importante a gente saber o que já está judicializado. Então, a gente pode acrescentar a lista das empresas de leasing, franchise, factory, que estão judicializadas, né? Seria interessante, judicializadas com que valores, né? A Fazenda orienta a Procuradoria, certamente, né, sobre os valores devidos. Eu posso sugerir que chamasse, convidasse alguém da Procuradoria? Ou... Não, sem dúvida, nós vamos convidar alguém da Procuradoria. Porque essas informações, com certeza, eles têm o relatório da Procuradoria, que eles produzem internamente também, talvez fosse interessante que eles participassem, né? Vereador, está me ouvindo, presidente da comissão? Tudo bem? Pode falar. Por exemplo, factoring, a gente teve a arrecadação de 17, 18 e 19, fechado, 1.600.316 em 17, 2.198 em 18, 2.291 em 19. Em bancos, né, transações bancárias em geral, a gente teve 421 milhões em 17, 476 milhões em 18, 474 milhões em 19. Tudo bem. Agora eu estou com as informações na mão, vereador. Agora fica mais fácil. Vereador Fernando William? Pois não. Então, parte. Pois não. Passo a palavra agora ao vereador Jorge Manaia, relator da comissão. Em primeiro lugar, parabenizar, né, a secretaria, né, e a própria secretária e todo o corpo técnico, né, do município, que é um corpo, com certeza, extremamente capaz e competente. Nós estamos vendo aí números, mas sabemos que esses assuntos são realmente muito complexos, né?
E nós vemos que muitas vezes as perguntas que nós fazemos, né, demandam um tempo, por exemplo, o Ricardo, por exemplo, está lá se esforçando, procurando. Então, eu sugeriria que realmente que nós formulássemos um questionário no dia de hoje, né, passássemos todas as nossas perguntas para o presidente e o presidente encaminhasse essas perguntas para a secretária Mary, para que eles tenham tempo hábil de fazer as pesquisas, né, nos seus bancos de dados e sanar, né, todas as dúvidas e dar as informações que nós precisamos. E aí, na próxima reunião, nós discutiríamos com o Máximo Embase. Nós sabemos que é uma das áreas, né, tributárias, com certeza, eu que sou médico, Vossa Excelência que também é médico, é uma das áreas mais difíceis de compreensão, né, uma das mais difíceis de compreensão, e nós precisamos, né, ter esses dados técnicos. Existe realmente um questionamento técnico, né, com relação à CPI, né, as CPIs federais e estaduais, elas têm a liberdade de pedir a quebra do sigilo. Existe um entendimento jurídico de que as CPIs municipais necessitam, né, ou fiscal, né, necessitam de autorização judicial para a quebra, né, desse sigilo fiscal. Então, nós devemos, né, nos informar com relação a isso, fazer os questionamentos e, se for necessário, até solicitar a autorização para que nós possamos ter todas as nossas dúvidas e questionamentos respondidos. Então, fica aí a minha sugestão à Vossa Excelência. Presidente Fernando William. Quero agradecer ao Manaia. Na verdade, assim, a gente vai, se necessário, recorrer, né, ao Poder Judiciário, mas assim, tem algumas perguntas que eu formulei aqui que não, digamos assim, interfeririam no sigilo bancário, né, e, portanto, poderiam ser respondidas sem necessariamente, né, chegarmos a esse extremo. Sim, essas com certeza, podemos fazer à vontade. Apenas como foi levantado um questionamento, né, e solicitado a opinião da Procuradoria, né, aí, neste caso, eu só estou dando uma informação, é apenas a guisa de informação, para que todos fiquem cientes de como é que deveria ser o proceder. Mas, quanto às nossas perguntas aqui, todas estão sendo bem encaminhadas e respondidas. Vou até aproveitar a oportunidade que o presidente Jorge está presente para solicitar que, nas próximas reuniões, a Procuradoria da Câmara também se faça presente nas nossas reuniões, para, eventualmente, nos auxiliar quando houver algumas questões, né, de dúvida judicial. Bom, agradeço ao vereador Manaia pela sua interferência, e a palavra agora com o vereador Babá. Senhor presidente, Fernando William, eu queria me dirigir à secretária ou representante da prefeitura a seguinte pergunta: por que os bancos estão fora da operação de leasing no Rio de Janeiro? Primeira pergunta. Às vezes que eles fazem leasing de uma série de compra de carro, uma série de coisas que a gente tem que entender melhor, obviamente, mas por que os bancos estão fora das operações de leasing no Rio de Janeiro? E também que eles pudessem fornecer qual o volume total, né, do setor bancário, qual o volume total de arrecadação do setor bancário, do cartão de crédito e leasing, factory e franchise. Assim, se pudessem nos passar essas informações para poder Vossa Excelência, que é o presidente da CPI, possa, na verdade, nos auxiliar também para nós podermos aprofundar. Me ficou uma dúvida aqui, que eu, no transcorrer dessa situação, é que ele falou que, se não me engano, é a Estônia, né? Tá certo? A Estônia, isso, que era estabelecida em São Paulo, certo? Certo. Me pareceu o seguinte, que a operação foi muito parecida com a operação que Barueri, aquelas cidades faziam para atrair, na verdade, para que os bancos fizessem a sua declaração nesses municípios, uma vez que os impostos eram menores, certo? Então, essa situação, pelo que Vossa Senhoria apresentou aí, né, a Estônia se deslocou para o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro, né,
porque eles tinham 2% lá e queriam 2% aqui. Sinceramente, eu não consegui compreender, né, uma vez que ela estava estabelecida em São Paulo, com um imposto de 2%, e fizeram todo um traslado para o Rio de Janeiro para esses 2%. O que a Estônia ganharia nesse contexto, uma vez que as operações de São Paulo devem ser bem maiores que as do Rio de Janeiro? Certo? Então, posso falar? no sentido de que esse imposto de 2% tem tempo determinado, prazo determinado, ou vai ficar para sempre esse imposto de 2%? Posso explicar, vereador? Pode. Vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta que o setor financeiro... desculpa, estou tudo meio que... assim, eu vou ter que fazer uma pesquisa melhor, mas para não deixar de contribuir a informação, porque transação bancária, cartão de crédito, leasing, está em outros lugares, tá? São classificações que a gente respeita do governo federal e que eles classificam em lugares diferentes. Mas aqui na nossa classificação, transação bancária e seguro, que acredito eu, porque eu ainda tenho que me aprofundar no sistema, não esteja incluído cartão de crédito e leasing, a gente tem um total de 421 milhões em 17, 476 milhões em 18, 474 milhões em 19. Vereador Babá. A segunda informação importante, a gente não praticou aquilo que Barueri pratica. Porque para a gente praticar um ato ilegal ou inconstitucional, a gente teria que praticar uma alíquota inferior a 2%. Até 2% é um limite permitido pela Constituição e permitido pela legislação federal. E a terceira informação que é relevante é que, nesse caso, o business da empresa citada, ele só seria completo, que é um estudo de caso de custo. Ela tinha que fazer uma análise de transferência de parque, aluguel de espaço, alíquota de ISS e mão de obra, tá? Que é uma mão de obra que exige uma mão de obra especializada, principalmente de analista de sistema, de corpo jurídico, enfim. Então, para ela conseguir compor esse pacote, que é um pacote, tá, vereador? Existia uma coisa no Rio de Janeiro que para ela interessava, mas interessava se efetivamente a alíquota conseguisse igualar os custos. A mão de obra do Rio era mais barata que a mão de obra de São Paulo. A mão de obra para esse segmento, as universidades do Rio de Janeiro, os cursos técnicos do Rio de Janeiro, eles conseguiam contratar, porque como lá é a central de transação bancária, a mão de obra lá era mais cara que a do Rio de Janeiro. Então, uma das questões que fizeram ela pensar nesse aspecto foi a contratação de mão de obra especializada por um custo menor também. Tudo bem. Mas é um pacote. Você precisava das 4 operações. Mas como é um pacote, eu também quero colocar aqui que como uma empresa dessa se desloca para o Rio de Janeiro, como você colocou, com todo um custo que foi colocado de várias situações que você apresentou aí, né? Quero colocar essa discussão. E uma empresa dessa, com toda essa redução de impostos, ultimamente demitiu 1.300 trabalhadores, né? Essa é uma situação que nós consideramos, inclusive, grave, porque trouxe problemas sociais muito graves. Então, a discussão, na verdade, com uma transformação de vinda para o Rio de Janeiro, aqui admitia-se que essa empresa iria ter apenas o benefício, mas justamente para operar tranquilamente e não demitir 1.300 trabalhadores, o que é uma quantidade muito grande de trabalhadores, correto? Então, por isso que essa discussão a gente teria que travar aqui na CPI. Sei que você não tem poder de definir o que a Estônia vai fazer, tá certo? Mas é só para chamar a atenção que uma empresa que está recebendo toda uma redução de impostos para ser instalada no Rio de Janeiro ainda comete
né, esse crime trabalhista de demissão de 1.300 pessoas. Eu acho que nós... Mas ela demitiu 1.300? Foi. Ela? Ultimamente. Stone. Sozinho? Sozinha. Sabia disso, não? É só para informar e depois a gente vai... Mas eu agradeceria, presidente Fernando William, que eu encerro aqui, por enquanto, minhas perguntas, mas agradeceria o espaço. Mas só uma observação para complementar, para não perder a oportunidade que a gente está tratando. Quando a gente tenta atrair uma empresa nova, uma atividade nova para o Rio de Janeiro, a gente não só está pensando em imposto estabelecido naquela atividade. A gente está pensando exatamente em emprego, em renda, em contratação de pessoas no município do Rio, em vez de contratar no município de São Paulo. Eu sei que a gente não tem o controle dessa atividade econômica no total, mas o objetivo é fomentar a atividade econômica. Quando você traz uma nova atividade para a cidade, ela, no geral, quando a gente está numa situação normal, né? A gente está vivendo uma situação de crise, que é uma situação um pouco diferente, mas numa situação normal ela traz renda para a cidade também e acaba aumentando a arrecadação dos impostos em outras áreas de maneira significativa. Por exemplo, a pessoa se muda para o Rio de Janeiro, ela tem que comprar um imóvel, ela tem que pagar um ITBI, e ela paga um IPTU. Então, existe uma movimentação econômica de trazer uma atividade para o Rio que é significativa, ainda mais uma atividade que tem tecnologia e tem know-how. Então, assim, a gente... E ao nível de emprego gerado, por exemplo, 1.300 empregos, né? Isso gera uma renda, gera arrecadação de ICS para o Rio, com certeza também na sua participação de ICMS, de IPTU, quer dizer, como o Ricardo está falando, ela fomenta a economia e aumenta a arrecadação não só de ICS, a receita como um todo. Então, assim, de fato, é preocupante você ter uma empresa que recebeu um benefício fiscal para ser transferida para o Rio, para gerar renda e causa um desemprego de 1.300 pessoas, tirando o fato, como também essa ressalva, de que a gente está num momento de pandemia, né? Tem que se ver se isso é decorrente do que está acontecendo nessa crise econômica ou se realmente é uma atitude deliberada, quer dizer, houve também por parte da empresa, e aí a gente também pode incluir no nosso relatório, que vai encaminhar, se os senhores quiserem fazer essa pergunta, contar como foi esse processo de atração da empresa para o Rio de Janeiro, como é que se deu, quando foi a lei que deu benefício, por quanto tempo. A gente pode também colocar isso no processo para olhar isso com mais atenção. A informação só para finalizar, Ricardo, mas até concordo, a situação, se a empresa veio justamente para dar renda para o Rio de Janeiro, no sentido da arrecadação, né, dos impostos, agora você imagina o que o município do Rio de Janeiro perde com relação às demissões, porque isso também gera o salário dessas pessoas, na verdade, faz falta para o município, porque você imagina a crise total colocada e essas pessoas deixam, né, de comprar no supermercado, isso tudo traz prejuízo para o município, em última instância, mas, primeiramente, traz um prejuízo muito sério para os trabalhadores. Inclusive, sobrecarrega os sistemas da Prefeitura, de assistência social, cartão família, rede de hospitalar, saúde, tudo sobrecarrega tudo também, né? Você não só deixa de receber, como você aumenta uma despesa, com certeza. Posso complementar a informação, vereador? Pois não, Ricardo. Essa demissão da Stone aconteceu em maio. A gente pode dizer que foi em decorrência, a gente pode imaginar que foi em decorrência da pandemia. Só que é importante dizer que ela demitiu 20% do quadro dela, que foram os 1.300. Manteve ainda 5.200 funcionários do Rio de Janeiro. E durante esses 4, 5 anos, vem mantendo esse quadro de 6.500 empregados no Rio de Janeiro. Então, em virtude da crise, ela perdeu 1.300, mas mesmo assim continua com 5.200 funcionários lá dentro. Mas demitiu 1.300. Esse é o problema. Estamos discutindo aqui a vida das pessoas.
como a própria secretária colocou, isso traz prejuízo para o Rio de Janeiro, não apenas na deixa de arrecadação dos impostos das compras que essas poderiam fazer, como essas pessoas passam a se direcionar para poder buscar benefícios na prefeitura, causando prejuízo para a prefeitura, em última instância. É isso aí. Obrigado. Bom, acho que o fato já foi esclarecido. Eu agradeço aí ao vereador e ao Ricardo. Bom, passo a palavra ao outro vereador que deseja fazer uso. Nós estamos ainda nessa fase de perguntas à secretária e aos representantes da secretária em relação à ISS. Algum outro vereador queria fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, se não há nenhum outro vereador interessado em fazer perguntas, eu pediria que a Rosemary, o Ricardo, como é que é o nome do outro rapaz aí? Calvé, Rafael. Vereador Fernando William. Que permaneçam, né? Que nós... Anaia, pediu a palavra? Não, só para agradecer aí a extrema competência, né, clareza e esforço da equipe da secretária de responder as perguntas. Eu realmente vejo que são perguntas difíceis de serem respondidas num único momento. Realmente parabenizar aí o nosso município por ter uma equipe capaz, né, tão capaz e dedicada aí à arrecadação do nosso município. Eu vou pedir... Eu, infelizmente, recebi a informação agora, presidente Fernando William, de que a Stone está avisando que vai demitir mais gente ainda. Está demitindo pessoas semanalmente, de maio para cá. Está dizendo que vai demitir mais. Então, isso é um problema grave que nós temos que discutir, sim, não é certo? Porque causa prejuízo ao município. Isso aí é muito claro, entendeu? Essa discussão que nós temos que travar, eu não resolver esse problema hoje, mas é bom citar este problema que nós consideramos grave. Obrigado. Tudo bem. Eu pediria que a doutora Rosemary, né, o Ricardo e os outros integrantes da secretaria permanecessem. Nós vamos agora fazer algumas perguntas aos representantes do Tribunal de Contas do município e que talvez, né, seria interessante que a secretaria tomasse conhecimento para que nos interferisse, ou de alguma forma pudesse responder também. Tudo bem? Sem problemas. Bem, Rosemary? Sim, claro, sem problemas. Então, tá, vamos continuar então. Eu pediria então aos representantes do Tribunal de Contas, nós estamos com... Boa tarde a todos e a todas, é o Josué e o Diogo. Josué e Diogo. Bom, eu vou perguntar a você, Josué, se for o caso, você passa para o Diogo aí. Sim. O tribunal, informando, né, que são representantes do Tribunal de Contas, que nós pedimos auxílio, aliás, agradecer a presença de vocês, o tribunal sempre muito, né, muito atento aí, sempre nos ajudando bastante. Quero agradecer a você, por favor, em nome da comissão, agradeça lá o Thierry Montivello, presidente do tribunal. Bom, as perguntas, né? O tribunal já solicitou a lista de devedores de ISS do município do Rio de Janeiro à Secretaria de Fazenda, né? Ou, eventualmente, à Procuradoria-Geral do município? Boa tarde a todos e a todas. Em relação aos devedores, nós temos na prestação de contas de governo a relação dos maiores devedores. Os 10 maiores devedores do município que nós solicitamos anualmente nas auditorias realizadas na Fazenda. Então, está publicado na prestação de contas de governo, os principais devedores. Bom, entre eles, eu não tenho aqui essa relação, entre eles tem algum integrante aí do setor de bancos, que se lembre, que você possa nos informar? Deixa eu tentar entrar aqui para dar uma olhadinha. Lá no celular do vereador Fernando William, ou
Só um segundo. Diogo, é que isso foi da sua auditoria, não foi? Foi. Boa tarde, pessoal. Foi da auditoria realizada em março na PGM, aqui pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento. E a pergunta em si, né, dos devedores, a gente tem Jockey Clube Brasileiro, Unimed, Infraero, Casa da Moeda, Docas, que tem uns problemas de sujeito ativo, né, do saldo devedor, das dívidas dos impostos. Aparece o Banco do Brasil, e temos telefonia, o imóvel, o TIM. Agora nenhuma da solicitada pelo presidente da CPI. Tudo bem, obrigado. Outra pergunta, quer dizer, o tribunal já fez algum levantamento sobre a sonegação fiscal de empresas do setor financeiro que operam no município? Não, a princípio não. A gente atua na Secretaria de Fazenda, que tem diversos setores, e a gente já vem atuando na gestão da dívida, que é com o Tesouro. Na parte tributária, a gente atua na renúncia de receita, mas caso futuramente, se for demandado, a gente pode levantar e fazer uma auditoria nesse aspecto. O que a gente tem, anualmente, a gente faz um levantamento da arrecadação, das principais atividades. Como o subsecretário Ricardo falou, eles controlam por código de atividade de serviço, né? E a gente tem esse levantamento dos maiores arrecadadores, como o próprio subsecretário falou, plano de saúde. Deixa eu só ver aqui rapidinho. A gente tem também esse levantamento, que é plano de saúde, processamento de dados, perfuração. Aí cada ano vai trocando o terceiro lugar para banco múltiplo ou perfuração de petróleo, vem assessoria técnica, consultoria técnica. Mas, enfim, nas nossas auditorias a gente tem um levantamento total por código de atividade. Eu lembro que os senhores abordaram sobre franquia, sobre arrendamento mercantil, factoring. Isso tudo são códigos de atividade do ISS específicos, né? E que a gente tem um levantamento que é feito anual, que a gente também tem essas informações em média, assim. A gente tem aqui de 2015 a 2019 uma média de arrecadação em franchise de 7 milhões e arrendamento mercantil, nesse mesmo período, uma média de 6 milhões. O banco em si tem uma série de códigos de atividades que a gente teria que fazer uma síntese para fechar todos esses códigos, mas um código específico, que seria o banco múltiplo de carteira comercial, teve uma arrecadação ano passado de 179 milhões e a média de 180 e poucos milhões. Factoring, nesse mesmo período de 15 a 19, teve uma média de 7 milhões e pouco. E assim sucessivamente. São dados que são obtidos nas auditorias de março para subsidiar a prestação de conta, a análise da prestação de contas do prefeito de gestão. Bom, chamou a atenção dos fiscais o resultado da CPI realizada pela Câmara de Vereadores de São Paulo, quer dizer, que traz uma série de dados e uma série de informações e que revelaram lá, pelo menos, né, que havia irregularidade, tanto que a grande maioria dos bancos, durante mesmo a CPI, pagou um valor significativo, algo em torno de 800 milhões. E a prefeitura multou, como é sabido, em 3,4 bilhões os bancos Itaú e Safra, que não se dispuseram a dar as informações da CPI. Isso chamou a atenção dos técnicos do tribunal e, enfim, na avaliação que vocês fazem, né, da prestação de contas e do acompanhamento na Secretaria de Fazenda? Boa tarde. Não, no caso, porque isso se foca mais a São Paulo, né? No caso do Rio de Janeiro, isso aí, na verdade, fazendo uma recapitulação, que a lei complementar, como diz o Ricardo, né, disse o Ricardo, a lei complementar 116 é que estipula
a questão do local da arrecadação do ISS, né? Posteriormente, em 2016, veio aquela lei complementar 157, que houve uma modificação no local da arrecadação desses tributos que estão sendo discutidos, no caso, cartão de crédito, leasing, o factory, né? Ocorre que, em 2018, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu uma liminar que suspendeu esse artigo 1º da Lei Complementar 157. Então, a Lei 157, a Lei Complementar, houve uma mudança no local para o município que receberia, né, o ISS desses tributos, desses serviços, que seria, no caso da 157, o local do tomador do serviço, ou seja, no local da prestação de serviço, e voltou para a Lei Complementar 116, ou seja, no município onde está sendo prestado o serviço. Então, eu acho que caberia, no caso, a Fazenda, uma vez que nós voltamos para o original, ou seja, o ISS está sendo recolhido para o município no qual existe o estabelecimento do prestador de serviço ou do domicílio dele, é que deveria se fazer as fiscalizações, né? Eu não vejo, assim, pelo menos eu não estou conseguindo visualizar um problema, talvez, de sonegação. Eu não estou conseguindo ainda verificar uma sonegação. O que existe é, assim, o contribuinte ele tem um direito da elisão fiscal. Tá? Ele pode tentar buscar procedimentos legais para tentar diminuir a sua carga tributária. Agora, o que não pode confundir é fraude, né? Se existe, por exemplo, ele está fraudando, ele coloca lá um escritório e diz que ali vai ser o domicílio dele, porque naquele município há uma taxa uma alíquota de ISS menor, então isso pode se configurar uma fraude. Mas a questão é como você fiscalizar isso, diferenciar a elisão fiscal de uma fraude fiscal. Tá? E aí dependeria da Fazenda fazer um trabalho de fiscalização com o intuito de tentar verificar se o contribuinte não está fazendo, se ele está fazendo uma elisão fiscal, que é um direito dele, ou se ele está cometendo uma fraude. Bem, bom, mas assim, no entendimento de vocês, essa elisão fiscal vem ocorrendo? Porque você citou, né, que o ministro Alexandre de Moraes interpretou, né, as questões judiciais que lhe foram encaminhadas, retornando, digamos assim, ao que estabelecia a Lei 116, né? E a cobrança era feita no local onde o serviço era prestado. A Lei Complementar 157 estabeleceu que seria no local do serviço que seria prestado, no caso, cartão de crédito, leasing, factory. Porém, o ministro concedeu uma liminar suspendendo os efeitos. A justificativa da liminar é que seria complicado para os bancos, para o leasing, para as empresas de factory, arrecadar, fazer essa separação. A separação de quais são os municípios que eu prestei serviço, por exemplo, eu sou cartão de crédito, eu prestei serviço para Niterói, para o município de São Gonçalo. Então, eles argumentaram que existia uma dificuldade nessa separação da receita. Então, por isso, o ministro ele concedeu essa liminar. Eu não entendi que houve uma questão de inconstitucionalidade, apenas essa questão da dificuldade dos bancos fazerem esse rateio de receita. Inclusive, agora foi aprovado pela Câmara de Deputados um projeto de lei de 2017 que ele posterga a entrada em vigor, posterga a entrada em vigor desses dispositivos da Lei Complementar 157. Tá? Ainda não foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara por 321 votos contra 1 voto e está em tramitação no Senado, e vai postergar essa entrada em vigor, digamos assim, vai ter um rateio, para que não prejudique os municípios. Né? Por exemplo, hoje o Rio de Janeiro, eu não sei, o Ricardo sabe mais do que eu sobre isso, mas suponho que no caso do cartão de crédito,
você tem um banco operando aqui no município, então hoje ele está arrecadando tudo para o município. Mas com base na Lei Complementar 157, você vai ter que arrecadar para o local do tomador de serviço. Então, se o tomador de serviço é em Niterói, em São Gonçalo, eu vou arrecadar para Niterói. Então, o município do Rio de Janeiro teria uma perda grande de arrecadação. E esse projeto de lei, que já passou na Câmara dos Deputados e está no Senado, discute justamente isso, o intuito de não prejudicar os municípios com uma grande perda de arrecadação. Né? Bom, tudo bem, vamos lá. Bom, os senhores têm, naturalmente, conhecimento da guerra fiscal do Estado do Rio de Janeiro e obtenção de vantagem por parte de empresas de leasing, factoring, franchise? Sim, a guerra fiscal. A gente não acompanha a guerra fiscal, mas a guerra fiscal é notória entre os municípios, né? Bom, na sua interpretação, por exemplo, o Rio de Janeiro teria algo parecido com o que acontecia em São Paulo? Eu não teria como afirmar, vereador, porque a gente não fez digamos assim, a gente não acompanha. Talvez a Fazenda que poderia se pronunciar mais sobre esse assunto. Só uma curiosidade é que a Lei 157, com o objetivo de evitar essa guerra fiscal, é que ela determinou que, no caso do cartão de crédito, leasing, factory, é que o serviço deve ser arrecadado para o tomador, no local do tomador de serviço. Esse foi o objetivo de eliminar a guerra fiscal, porque agora eu não vou ter como reduzir minha alíquota de ISS e trazer empresas para outro município. Então, o objetivo até da Lei Complementar 157 é tentar eliminar essa guerra fiscal, mas, pelo que eu entendi, ela está suspensa, uma vez que o ministro Alexandre Moraes suspendeu e ainda não foi julgado pelo plenário. A última vez que eu consultei a DIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ela foi no dia 17/6 e houve apenas uma sustentação oral. Ainda não há definição ainda do plenário. Então, a gente tem que aguardar para saber se vai vigorar a Lei Complementar 157 ou se a gente vai retroagir ao original da 116. Mas, por enquanto, também teria que ser um estudo de impacto para ver se seria benéfico ou não ao município, né? Como o Ricardo citou um caso aí, que se fosse na interpretação do tomador, talvez não fosse interessante para a gente, o caso do Serpa, por exemplo. Então, assim, isso também, até a própria definição da legislação, a gente teria que ter ali uma análise do impacto dessa mudança no município do Rio de Janeiro, então, na nossa arrecadação. É isso que a Mary está falando, a secretária Mary está falando, eu também concordo, porque eu não sei se isso vai ser bom ou ruim para o município, teria que fazer um estudo para saber se o município do Rio de Janeiro vai se beneficiar com essa alteração, né, da Lei Complementar 157, que por enquanto está suspensa, e a gente vai ter que aguardar o Supremo Tribunal Federal confirmar ou não no plenário, mas aí eu não sei se isso vai ser benéfico ou não para o município. Bom, a secretária Mary certamente deve ter, com o Ricardo, com a equipe, está trabalhando para verificar, né, enfim, se será mais importante para o município ou não a prevalência da Lei 157 ou se a decisão do ministro favorece ao município. É isso, doutora Mary? Isso tem que ser investigado, sim. A gente vai colocar aí o grupo aí, e com certeza já começaram a fazer esses estudos. Com certeza já começaram. Tudo bem. Bom, voltando aí à secretaria, e agradecendo aos representantes do Tribunal de Contas, mas, enfim, pedindo que, por favor, né, se mantenham. E a Secretaria de Fazenda ainda, né, aí aos fiscais do Dr. Ricardo, principalmente. Já perguntamos, eu acho, a Secretaria de Fazenda tem a lista atualizada dos devedores de ISS, setor bancário do município do Rio de Janeiro, já informou que vai procurar, né, ter essa informação. A Secretaria de Fazenda já fez algum levantamento sobre a sonegação fiscal de empresas
setor financeiro que opera no município do Rio de Janeiro. Eu acho que também já, né, de alguma forma, respondeu a essa questão. Se quiser acrescentar alguma coisa, Ricardo, quer acrescentar alguma coisa? Assim, o ISS, por natureza, é um imposto por homologação, né? As empresas, elas oferecem à tributação o valor que elas reputam correto e o fisco, a posteriori, verifica se essa situação ela se confirma ou não, de acordo com a visão do contribuinte. Então, a gente aqui tem uma fiscalização, acompanhamento, né, de todas as atividades de maneira regular. Hoje em dia, a gente tem a Nota Carioca, que faz um acompanhamento momento a momento de todos os contribuintes do Rio de Janeiro. Inclusive, os próprios bancos eles emitem Nota Carioca, tá? Eles não estão dispensados da emissão de Nota Carioca. E ainda, para complementar esse acompanhamento regular e diuturno que a Secretaria Municipal de Fazenda faz, ainda tem declarações complementares que são feitas, como, por exemplo, o PROBAN, que é uma declaração complementar, e a gente fiscaliza no PROBAN o imposto por homologação. A gente faz por amostragem, no geral, né? A gente pega as empresas mais relevantes e fiscaliza. No caso das instituições financeiras, não. A gente fiscaliza a totalidade. A gente não faz nem por amostragem e nem por valores. A gente faz a totalidade. Independente do valor, a gente fiscaliza todas as instituições bancárias através do programa PROBAN. Bem, bom, a última pergunta, eu acho que, Ricardo, você poderia responder. Você já detalhou bastante, quero te agradecer, assim, demonstrando sempre a sua competência, mas, de alguma forma, você entende, né, que o Rio poderia ter alguma coisa, né, parecido com o que aconteceu em São Paulo, quer dizer, alguma coisa que tivesse prejudicando a arrecadação do município com base, né, no setor financeiro em relação a esses serviços. Nós buscamos informações. Você acha que o Rio de Janeiro tem tido problemas ou não? Está tudo correndo normalmente? Assim, por exemplo, a gente perdeu há pouco tempo, 5 anos, a BB-DTVM, que era uma subsidiária do Banco do Brasil, por uma decisão do governo federal. Ela simplesmente falou: não vai ter mais operação no Rio de Janeiro, vamos tirar a BB-DTVM daí e bota lá em Brasília. Poderia ter botado em São Paulo, né? E perdemos uma parcela significativa de arrecadação por uma decisão política, né? De tirar, por exemplo, a BB-DTVM daqui do Rio, que o Banco do Brasil tem seu parque aqui bem instalado, ali a gente vê no Andaraí, um parque gigantesco de controle de compensação de crédito e débito, né? Investimento significativo, e que, por uma decisão política, tirou uma parcela significativa de ISS para Brasília. Então, assim, por incrível que pareça, a gente tem mais problemas nessa transferência com decisões políticas do que efetivamente com uma guerra fiscal instalada. Por quê? Porque é notório e conhecido que o sistema financeiro se concentra em São Paulo. Nós perdemos a Bolsa de Valores, por exemplo, a gente tinha 2 bolsas de valores e São Paulo tirou da gente. Então, assim, a questão financeira em São Paulo é muito mais forte do que nós. Então, quem sofre com essa guerra fiscal, na questão, não é do serviço prestado à pessoa física, no serviço prestado às unidades, às agências bancárias, isso é dividido em todos os municípios. Mas nessas questões que concentram poucas as operações, provavelmente quem sofre é São Paulo, porque tem as sedes dos bancos lá. E nós não, nós perdemos isso. Só uma indagação, já que você fez referência, em relação ao Banco do Brasil, e até está incluído o Banco do Brasil como um dos 10 maiores devedores, os serviços, né, esses serviços de computação, de análise, que tem ali naquele CPU do Andaraí, né, ele não é tributado porque houve uma decisão política de que isso passaria
para Brasília? Não entendi. Não. A BB-DTVM é uma agência de investimento, tá? É uma subsidiária do Banco do Brasil que fazia análise de investimento, não era processamento de dados. O processamento de dados continua aqui. Estou falando que foi retirado a parte de investimentos do Banco do Brasil, foi retirado do Rio de Janeiro e deslocado para Brasília, que faz direcionamento de investimento. Por exemplo, vou aplicar na Bolsa, vou aplicar em títulos de governo, vou aplicar nisso, naquilo. Quem fazia esse gerenciamento era a BB-DTVM. E simplesmente foi tirado daqui e colocado em Brasília. E foi com base também em decisões baseadas em alíquotas menores ou coisas? Não, foi a Dilma. Não, acho que foi a Dilma ou foi o Lula, por decisão política, que transferiu para lá. Foi uma ordem. Não teve benefício de alíquota, não teve nada. Tudo bem. Bom, as perguntas que eu gostaria de fazer foram feitas, depois eu vou encaminhar, né, algumas indagações que já fiz pessoalmente, né, por escrito, para que, se possível... aliás, a pergunta que eu faço, a última, é a seguinte. Doutora Rosemary, seria possível, quer dizer, responder essas indagações que eu fiz, volto a fazê-las, né? E insisto, sob sigilo, né? Empresa com atuação de atividades de factoring, franchise, factoring que operam no município do Rio de Janeiro, né? Lista de bancos devedores de ISS no município, né? Devedores que se enquadram no perfil, né, desta CPI, ações fiscais dos DESIFs, lista de possíveis crimes contra a ordem tributária já apurados pela Secretaria de Fazenda, a gente sabe que são cobrados pela Procuradoria, nós vamos solicitar a presença da Procuradoria na nossa próxima reunião, processos administrativos contra empresas de franchise, leasing, factoring que operam no município do Rio de Janeiro, né? Que certamente os processos são tratados pela Procuradoria, mas são encaminhados à Procuradoria através da Secretaria de Fazenda. Então, a pergunta que eu faço é se essas respostas poderiam ser nos dadas formalmente, né, em 15 dias. Seria possível? Sim, com certeza. Então, tá. Eu as formularei e encaminharei. Eu indago dos outros vereadores se algum outro vereador gostaria de fazer alguma pergunta. Presidente Fernando. Presidente, Inaldo. Eu queria me escrever. Bom, Inaldo, com a palavra. Depois o vereador Babá. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. A gente está vendo aí com essa dificuldade como que o Rio de Janeiro perde, né? São Paulo sempre levando vantagem sobre a gente, né? Queria saber se essa nossa logística de violência no Rio de Janeiro, esse poder paralelo que tem no Rio de Janeiro, é um dos motivos que fizeram essas grandes empresas saírem daqui e colocar suas sedes em São Paulo. Se isso tem alguma coisa a ver com a saída dessas empresas que estavam no Rio e agora não estão mais, foram para São Paulo, pode ser também por causa dessa nossa violência aí, esse poder paralelo que existe no Rio? Bom, a pergunta é uma pergunta que foge um pouco, né? Mas é uma pergunta que a secretária tem alguma informação a respeito, secretária? Se a perda de receita se deve à violência no Rio de Janeiro? É provável que sim, eu acredito, né? Mas tem uma certa... Responder com precisão seria difícil. Isso é muito... Desculpa. Isso é muito especulatório, né? Não, assim, não é que não seja um dos motivos, pode ser, mas a gente não tem como afirmar isso. A Fazenda não tem como afirmar. Tá bom, obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Babá, com a palavra. Alô? Está me ouvindo, presidente? Estou ouvindo. Acho que caiu aí. Alô? Não, eu estou te ouvindo. Acho que os outros estão te ouvindo também. Eu estou ouvindo. Sim. É o seguinte, eu repito a pergunta para o Ricardo, é o seguinte, primeiro para saber se o Itaú, o Bradesco, o Santander, esses grandes bancos, eles fazem ou não fazem operação de leasing aqui no Rio de Janeiro? Primeira pergunta, certo? E a segunda, queria me dirigir à Secretaria de Fazenda, é o seguinte, o Banco do Brasil, quanto deve, né? Porque ele falou que era um dos maiores devedores, mas quanto é que deve o Banco do Brasil ao município do Rio de Janeiro? Esse valor, e em que pé está, se essas
está em cobrança judicial ou não, mas qual o valor da discussão do Banco do Brasil e também me chama a atenção da Casa da Moeda. É algo colocado. Não podemos entrar aqui, mas é importante colocar que Jockey Club, né, e aqui, mas nos chama a atenção. Mas Banco do Brasil chama a atenção porque diz respeito a o que nós estamos investigando, né? Saber o valor e em que pé anda essa cobrança do Banco do Brasil e o valor também da Casa da Moeda e como anda essa cobrança, tá certo? Essas são as perguntas que eu gostaria de fazer tanto ao Ricardo como à Secretaria de Fazenda. Vereador, primeiro vamos enfrentar a questão do Banco do Brasil. Como bem demonstrado, né, pelo relatório do Tribunal de Contas, a fiscalização faz o seu trabalho. Ela lança as diferenças não recolhidas através do nosso programa de acompanhamento constante das instituições financeiras. Por isso que existe um débito ajuizado contra o Banco do Brasil, porque senão não existiria. Eles têm, né, o quadro próprio de advogado e eles contratam também escritórios particulares que fazem essa defesa dessas teses deles de que eles não querem, em algumas vezes, pagar o imposto. Por incrível que pareça, parece que não, mas os bancos que têm uma característica pública, eles têm certa dificuldade de cumprir as obrigações de declaração junto ao município do Rio. A gente encontra muita dificuldade, por exemplo, na Caixa Econômica de conseguir oferecer as informações necessárias à fiscalização, e por isso, constantemente, eles estão sem certidão negativa de imposto, porque eles sequer apresentam as declarações ordinárias, tem uma dificuldade enorme, a gente é obrigado a fiscalizar e autuar constantemente esses bancos públicos, principalmente, que têm dificuldade de apresentar as declarações. Os bancos privados, em que pese a apresentação das declarações, eles são autuados constantemente também. Então, eles apresentam declaração, mas eles também, em algumas situações, eles se insurgem contra aquilo que a gente considera devido à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, isso é um fato dos bancos. A Casa da Moeda é uma discussão sobre o papel moeda. Existe um serviço de monopólio da Casa da Moeda, que é de emissão de moeda. Tá? Papel de segurança, emissão de moeda. Só que existem outros serviços que a Casa da Moeda faz, que é de papel de segurança, que não tem relação com a emissão de moeda. E eles também se insurgem contra o pagamento desses outros serviços que são diferentes da impressão de moeda. O serviço de impressão de moeda é um serviço de monopólio que é afastado da incidência do tributo, contratado pelo governo federal. Mas o serviço de papel de segurança, que ele presta em igualdade de condições com outras empresas de papel de segurança, esse deveria ser tributado pelo ISS, que é um produto por encomenda, assim como os outros papéis de segurança são produtos por encomenda. E a gente está nesse litígio, essa disputa, para provar que a gente está certo. Na verdade, o que é monopólio a gente respeita e o que não é o monopólio a gente cobra. Então, a questão do Jockey Club, o Jockey Club ele tem uma dívida muito grande, não só de ISS, mas de IPTU. A gente lança IPTU anualmente, fortunas e fortunas contra o Jockey Club, só que eles não têm condição de pagar. Então, isso é uma questão de como resolver isso na execução, se a gente vai tomar o Jockey Club todo, vai leiloar, isso é uma questão que a Procuradoria tem que se definir, porque efetivamente eles não conseguem pagar as dívidas que a gente lança. Essas dívidas significam que a Secretaria Municipal de Fazenda constituiu o crédito regularmente, ele não conseguiu ganhar administrativamente, a gente escreveu um endividativo e ele continua resistindo a não pagar. Então, a gente faz todo esse trabalho e ele não paga. Então, quando a gente observa que existe esse cadastro na dívida ativa cobrando essas execuções, é que o município está tentando recuperar os valores lançados,
mas tem uma dificuldade no judiciário ou uma dificuldade efetivamente financeira. No caso do Jockey Club, alega que não tem mais receita, não existe mais corrida de cavalo que sustente aquele patrimônio todo que eles têm. Então, enfim, essas dificuldades a gente enfrenta aqui na Fazenda constantemente. Eu perguntei se o Bradesco, Itaú e Santander fazem operação de leasing. O Itaú já teve aparentemente fazem, né? A pergunta é essa. E o valor, eu perguntei ao Diogo, na verdade, os valores de dívida do Banco do Brasil e da Casa da Moeda, que eu sei que tem um processo, tudo, não? Mas eu queria saber. Eu posso complementar com as informações que o Ricardo passou. O que a gente tem aqui é um levantamento anual, que é um demonstrativo dos maiores devedores de ISS. E o valor do Jockey já está na casa de 1 bilhão, o valor do Banco do Brasil é 367 milhões, aqui está incluindo ajuizadas e não ajuizadas, mas assim, eu não consigo dizer o detalhe do andamento judicial, porque eu não fui parte da equipe de auditoria, eu só estou com o demonstrativo aqui na minha mão. Mas era o que mais? A Casa da Moeda? A Casa da Moeda, 857 milhões de dívida ativa aberta. Né? E, repetindo, o Banco do Brasil, 367 milhões em dívida ativa aberta. Bom, deixa eu fazer... Só para finalizar, presidente, mas eu queria dar uma sugestão, não tem nada a ver com a CPI, mas com relação ao Jockey Club. Não é certo? Não conseguem pagar, devem 1 bilhão. Acho que a população que paga IPTU e deve IPTU é terrível a cobrança sobre eles, tá certo? Só tem seu imóvel, às vezes atrasa e tudo mais. Então, podia ser uma sugestão para o prefeito Marcelo Crivella tomar essa área imensa que não serve à sociedade, que é do Jockey Club, é um pequeno circuito de pessoas, e aí sim, fazer um grande projeto habitacional para os servidores, como eles propagandearam aqui na Câmara, seria um ideal fazer um grande conjunto habitacional ali, onde é o Jockey Club, tomar aquilo ali, não é possível que vai ficar indefinidamente essa situação, o Jockey Club não pagando, diz que não arrecada mais, e se aquele pequeno grupo que toma conta do Jockey Club fica rolando essa dívida eternamente. Isso eu sei que não tem nada a ver com a CPI, mas que me chamou a atenção desses valores. Já do Banco do Brasil e da Casa da Moeda, eu acho que exige uma cobrança efetiva, que tem que ter, já está tendo, mas agilizar esses processos. Muito obrigado. Bem, só complementando uma informação que foi me perguntado, a gente já teve, o Itaú já teve uma empresa de leasing ali na Praça Pio X. Ele deu baixa, tá? E transferiu o parque dele para São Paulo. O Bradesco nunca teve e o Santander também não, mas o Itaú já teve a empresa dele de leasing ali na Pio X, ali na Praça da Candelária, ali, já teve a sede dele de leasing ali. Só que ele deu baixa nessa empresa e transferiu a operação para São Paulo. Durante o período que estavam aqui, pagavam corretamente os impostos? Pagavam, recolhiam regularmente os impostos deles aqui no Rio de Janeiro. E passaram para São Paulo por conta de aí, no caso, é aquela história de redução de custos, né? Porque você já tem todo um parque em São Paulo instalado para o setor financeiro, você tem que manter outro parque aqui no Rio, não justifica que eles concentram em São Paulo por causa de questão de custos. Tudo bem. Ricardo, eu, assim, fugindo um pouco também ao escopo da CPI, e também entendendo que vocês cumpriram a parte de vocês, e a situação como do Jockey, da Casa da Moeda, etc., estão a serviço da Procuradoria e tenta fazer a cobrança judicial. Mas você disse aí bem, acho que deixou claro, em relação à Casa da Moeda, certamente, né, há razões, argumentos judiciais para contestar o não pagamento até então. Falta de recursos não seria, certamente. Em relação ao Jockey, você mesmo coloca que eles não têm hoje faturamento suficiente para pagar uma dívida de mais de 1 bilhão.
né? Mas isso também estaria a cargo da Procuradoria. Não seria o caso, por exemplo, né, de uma proposta de negociação, de acordo, etc. Tal. Eu até não sou, como meu querido colega Babá, a favor de que se faça enfim, setor imobiliário ali e tal, até eu acho que nem há, né, condições do ponto de vista de pactos diários, etc. Tal, para se fazer um conjunto habitacional. Eu acho que o Jockey é uma coisa importante do ponto de vista da cidade, uma cidade turística como o Rio de Janeiro. Eu acho que até deveria ser mantido como tal, mas, de qualquer forma, quer dizer, admitir que eles não paguem sistematicamente, né, e não tomar nenhuma atitude para que eles passem a pagar o imposto que devem, ainda que parceladamente, ainda que, enfim, eu acho que é uma negociação que deve estar sendo feita pela Procuradoria, mas talvez uma orientação, né, da Fazenda, porque isso precisa ser resolvido de alguma maneira. Né? Há alguns casos que fica claro, na minha opinião, que não, né, enfim, há argumentos jurídicos que protelam o pagamento, o Banco do Brasil deve ter os seus, né, a Casa da Moeda, mas eu acho que o Jockey fica claro que não há nenhum argumento jurídico mais, a não ser o fato de, olha, não devo, não nego, pago quando puder, e vai empurrando, e a dívida já está em mais de 1 bilhão. E como disse Babá, quer dizer, quando isso ocorre em relação a uma empresa menor, etc. e tal, é natural que a gente observe, né, a ação da Secretaria de Fazenda, através da Procuradoria, né, com mais firmeza, etc. Tal, uma cobrança mais incisiva, né? E isso poderia ocorrer também em relação ao Jockey, na medida que nós estamos aí com dificuldades econômicas por conta da pandemia, por conta de uma série de outros fatores. Quer dizer, você entende da mesma maneira que deveria ser? Vereador, eu acho que a situação é um pouquinho mais complicada, porque a questão do ISS ainda foi decidida agora no último mês, qual seria a ordem de grandeza do ISS. Mas a gente tem uma questão muito pior no Jockey, que é o IPTU. O IPTU, a garantia da dívida do IPTU é o próprio imóvel. E a prefeitura já poderia ter colocado o imóvel do Jockey em leilão, né? Porque, na verdade, a dívida do IPTU, por ela sozinha, né, já justificaria um leilão do Jockey. Aí é uma questão de embate jurídico, talvez dificuldade de destinação daquele espaço, aí transcende a minha opinião. Mas na questão eu pessoalmente de hoje... acho, eu acredito que são, o que a Fazenda faz? A Fazenda usa os instrumentos dela, né? Autuação, cobrança, multa, depois ela tenta conseguir, esse ano lançamos o Concilia, mas essas questões especificamente ficam dependente de uma atuação da Procuradoria. Por isso que eu disse que é importante que a Procuradoria participe dessa CPI, porque eu vou dar um exemplo aqui, o Estado, né? Nós, desde março, que estamos tentando, junto ao Estado, regularizar o repasse do ICMS e impedir que o Estado retenha o ISS de alguns prestadores de serviço. Ele vem retendo indevidamente o ISS. Pedi, inclusive, à Procuradoria que notificasse o secretário na pessoa dele, né, penalmente, porque é um crime que ele está cometendo. E esse assunto está lá no judiciário. Então, assim, infelizmente, a gente fica na mão do Poder Judiciário e dependendo da solução. A Procuradoria, ela cumpre lá os prazos que tem que cumprir. Talvez seria importante, por isso que eu digo, trazer a Procuradoria também para esse grupo, para saber se a Procuradoria tem, dentro das suas atribuições e competências, alguma ação que ela pudesse adotar no sentido de ajudar a melhorar a receita. Porque a gente está buscando, de todo jeito, aumentar a nossa arrecadação. Porque, com a pandemia, todos sabem que piorou muito, né? E receita tem limite despesa tem limite para cortar. A gente corta até determinado ponto. Chega uma hora que você não tem mais de onde cortar. Então, assim, a gente precisa buscar instrumentos de arrecadação. A gente precisa melhorar a arrecadação, precisa diminuir a inadimplência. A Procuradoria, nesse debate, ela pode ajudar bastante. Bom, sempre deixando claro que, né, essa CPI tem essa função exatamente de buscar encontrar formas e fórmulas para ajudar a prefeitura a aumentar a sua arrecadação. Até, já que nós estamos aqui, eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho importante.
o Estado retém o ISS de empresas, né, do Rio de Janeiro que atuam em outras cidades, e a prefeitura também cobra dessas empresas. Então, fica uma bitributação, né, e o empresário, muitas vezes, fica diante de situações de, enfim, ameaça de perda do seu patrimônio, etc. e tal, porque ele está tendo o ISS retido pelo Estado e está tendo que pagar também ao município. Eu não sei como é que isso se resolve, mas isso acaba... Eu conheço, por exemplo, o caso de uma empresa, que, aliás, é uma empresa que tratava de higienização, de CTIs, etc. e tal, que foi à falência exatamente por estar tendo, né, o seu ISS retido pelo Estado, né, e tendo que pagar ISS ao município. Né? Então, quebra uma empresa, demitindo trabalhadores, etc. e tal, diminuindo... Mas por erro do IS, por erro do Estado, porque o imposto é devido ao município, o Estado é que está cobrando indevidamente. E o município não pode deixar de cobrar sobre crime de renúncia de receita, de não cumprir com o seu papel de fiscalização. Então, realmente, o Estado tem que parar de reter ISS, ele está retendo indevidamente. E a retenção que o Estado faz é ilegal, porque não tem previsão legal e ele ainda fica com dinheiro, então a apropriação indébita. Isso já foi citado pelo próprio fiscalizar. prefeito. Né? Já foi citado pelo próprio prefeito Marcelo Crivella, já diversas vezes, que o Estado está se apropriando indevidamente do dinheiro do município. Né? Em março, nós mandamos para o Estado um ofício alertando sobre isso, e depois, como o Estado não tomou nenhuma providência, nós pedimos à Procuradoria que entrasse com uma ação judicial. Aí entrou com a ação judicial e eu pedi, então, que ele também entrasse com uma ação contra o secretário de Fazenda, na pessoa dele, por apropriação indébita. Então, assim, a gente vem, dentro do que é, dentro das nossas possibilidades, a gente adota as providências que a gente pode, mas, lamentavelmente, a gente depende, né, da decisão do judiciário, que, nesse ponto, tem lá os prazos deles, os tempos deles. Bom, da minha parte, as perguntas que eu gostaria de fazer já foram feitas, até agradeço, porque entramos aí em alguns assuntos que fogem, né, ao escopo da TI, mas eu acho que foram importantes para o esclarecimento dos vereadores. Gostaria de perguntar aos meus colegas vereadores se tem alguma indagação a mais a fazer. Bom, então, não havendo, eu quero até... alguma das perguntas... Fernando Ilha, só antes de você encerrar, se fosse possível, só para... Acho que esses dados a Secretaria tem. Quanto é que o Estado, né, na verdade, retém, apropriou-se do valor, o valor em si do município? Se tem esse dado, que é justamente um dado escandaloso, mas o valor em si, se eles têm esse valor. A ordem de 50 milhões que ele deve para a gente. Obrigado. De ISS. De ISS. Só uma pergunta, como é que estão os repasses, secretária? O Estado tem feito os repasses, transferências dos municípios? O ICMS? Sim, tem feito, mas não tem repassado a nossa... Quer falar um pouquinho sobre isso, Ricardo? Na verdade, existe uma decisão judicial, né, do STF que permitiria a repartição de uma... Está me ouvindo, vocês? Estão ouvindo. Não. Então, existe... O ICMS é o seguinte, parte do ICMS é destinado aos municípios, pertence aos municípios. 25% da arrecadação do ICMS pertence aos municípios. Esses 25% que pertencem aos municípios são divididos de duas maneiras. 3/4 em virtude do valor adicionado e 1/4 em virtude de lei estadual que leva em consideração conceitos de população, renda per capita, IDH, meio ambiente, enfim. Então, 3/4 é pela atividade econômica existente em cada município e no contexto geral do Estado, e 1/4 é em virtude da lei estadual que faz essa distribuição. Então, o governador Marcelo Alencar encaminhou um projeto de lei na ocasião que tirou do município do Rio de Janeiro a participação por esse 1/4, né,
dando índice zero para a gente nessa distribuição. O município do Rio ingressou com ação judicial, seguiu todos os trâmites legais, jurídicos e de instância, primeira, segunda, instância especial, instância extraordinária, ganhou isso no STF, sendo que em partes diferentes. O passado ficou a cargo de uma lei estadual de pagar as diferenças, mas que nós deveríamos ter sido incluídos na região metropolitana, o que daria hoje em torno de um índice de 2,2%, que em dinheiro significaria uns 160 milhões por ano. E essa parcela que a gente está brigando com o Estado há 10 anos já, quase, porque a decisão judicial já tem esse período, né? E há 10 anos eles não pagam essa diferença para incluir a gente na região metropolitana. É uma luta, o Estado é uma luta nessa parte. Na questão do valor adicionado, ele repassa a sua arrecadação. Fui claro? Foi claro. Agradeço. Bom, se não tem nenhum outro vereador inscrito... Bom, então nós vamos encerrar por hoje, né, a nossa sessão, agradecendo aí muitíssimo a presença de todos, da secretária, a doutora Rosemary, do Ricardo, enfim, dos outros integrantes aí da Secretaria de Fazenda, agradecendo a presença do Josué e do Diogo, né, respondendo pelo Tribunal de Contas, aos vereadores, hoje estiveram presentes todos os vereadores da comissão, quero agradecer e, né, para a próxima reunião, gostaria que também se fizessem presentes, nós ainda vamos ter novidades em relação a essa CPI. Bom, alguém mais? Fazer uso da palavra? Bom, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a sessão, mais uma vez agradecendo a presença de todos, né, e as respostas que foram dadas, acho que nos ajudaram bastante aí, e subsidiaram, né, enfim, a comissão para tomar suas decisões. Muito obrigado a todos.